Então você sabe que a China tem um território imenso, que esse litoral são planícies, com deposição de sedimentos, então chama muita atenção aqui a tal da Manchúria. Para o interior você tem desertos e aqui os dobramentos modernos, o choque de placas tectônicas, aqui está o choque da placa indo-australiana com a placa asiática que tem no Tibete. Então tá. Então tratando um pouquinho mais de geologia, veja o seguinte, a geologia da China é bastante variada, tanto que aqui você tem uma área antiga de uma bacia sedimentar que tem petróleo. Aqui nos planaltos, por exemplo, da Mongólia, existem reservas significativas que vão desde o carvão, ligado a sedimentos, e também reservas como ferro, manganês. Muito bem. Essa área perto aqui do Himalaia, daí tem dobramentos modernos, não tem tantas riquezas geológicas, mas é uma área sujeita a terremotos. A China já sofreu terremotos muito significativos, né? Inclusive um deles, há alguns anos, a mortandade foi tanta aqui no interior, entre a Mongólia, Xinjiang e Tibete, que na época ainda valia aquela política do filho único, que estimulava os casais a terem um filho apenas. Certas famílias foram estimuladas, né? Perderam seu filho, então elas foram estimuladas a ter um novo filho. Né? A mortandade na região foi tal que as pessoas foram autorizadas a, se não perder o seu filho, ter outro filho para repor. Eu sei que eu estou falando quase uma grosseria, né? Mas enfim, ter um novo filho ou ter mais um, até para estabelecer a nova população lá na região e tal. Então tem essa riqueza. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, a China é um país grandão, né? E veja, tem recursos naturais significativos, ferro, rios em abundância, no caso da água, recursos florestais, eu falei das florestas aqui, ó, temperadas que foram muito devastadas, mas até florestas um pouco mais ricas aqui no sul. Essa é uma área de influência, ó, tá vendo, das monções. Aqui o clima é mais temperado, né? 4 estações. Ó, no interior vai ter o clima de montanha, o clima desértico. A China tem áreas para agricultura. Por que eu estou falando isso? Porque você escuta muito que a China ela importa produtos. Ela importa gás da Rússia, ela importa petróleo do Oriente Médio, da Venezuela, tal. A China compra soja do Brasil, dos Estados Unidos, a China compra carne, a China precisa importar ferro, como compra do Brasil, a China tem influenciado a Ásia, né, para a retirada de produtos, recursos naturais de lá também. E pode ficar a impressão de que a China é pobre em recursos naturais. Não, a China é grande, é rica em recursos naturais, em solos, em rios, mas veja, é uma economia que precisa de grandes quantidades. Muitas vezes é mais vantajoso você já fazer a compra desse produto no exterior, processar, vender, né? Algumas reservas estão em áreas assim de difícil acesso, cuja montagem de infraestrutura é difícil. Então, por isso que a China, e veja, como uma população de 1,4 bilhão de habitantes, eles precisam, né, de comida, claro, em grande quantidade, e outras matérias-primas para a sua indústria, não só alimentação, mas também para o campo energético, para a indústria têxtil, enfim, por isso tem essa situação, certo? O Japão, ali perto, é pobre em recursos naturais, né? Choque de placas e tal, mas a China é grande, tem uma abundância de recursos então.